Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre reprodução assistida. Entenda quais são os cuidados que os interessados no tratamento devem tomar antes de contratar o serviço. Saiba como peças de Lego são usadas para criar estratégias e estimular o aprendizado de estudantes de direito. Estacionamentos. O que diz a lei sobre esse tipo de prestação de serviço e o direito do consumidor. Nesta edição vamos falar também de liberdade provisória. E mais, o JQ conta a história das comarcas mineiras e explica termos jurídicos para você entender melhor seus direitos e deveres. Fique com a gente, nossa edição começa agora. O Lego possui uma infinidade de peças que podem ser encaixadas, possibilitando a criação de várias formas. Muito popular entre crianças, o brinquedo vem sendo utilizado no ensino de mestrandos. Na mão de adultos, os blocos e bonecos se tornam uma importante ferramenta de aprendizagem. Aprender brincando, jogando, não é um privilégio de crianças. É o que prova uma turma de mestrado em Direito de uma universidade de Belo Horizonte. Pensando em inovar e formar mestres prontos a orientar uma prática jurídica menos embativa e mais estratégica, o doutor Frederico Gabrich passou a usar o método Lego Serious Play para habilitar os alunos da disciplina Metodologia do Ensino Jurídico. Uma peça aqui, outra ali, e eles vão construindo possibilidades. O Lego é um método que parte de uma metodologia que é a metodologia construcionista. A ideia do construcionismo é fazer com que a pessoa aprenda fazendo, aprenda com as mãos, abra a cabeça e tenha ideias mais inovadoras a respeito dos problemas da vida. Então, o Lego Serious Play é uma metodologia, ou melhor, um método que usa a metodologia construcionista para resolver problemas reais das pessoas. A proposta aqui é desconstruir a ideia de que as situações conflituosas são naturais da convivência humana. Cada aluno é provocado a criar com Lego estratégias jurídicas com o objetivo de evitar conflitos. O professor apresenta à turma situações que um dia já foram motivos de processos na justiça, desafiando-os a elaborar planos estratégicos que poderiam evitar o problema estabelecido. São alunos com perfis diversos, há entre eles magistrados e servidores da justiça. O ideal é fazer com que as pessoas executem os seus objetivos sem conflito e sem processos judiciais, para que o Poder Judiciário possa se preocupar com aquilo que realmente interessa às pessoas em situações limite e não em quaisquer situações que são levadas ao Poder Judiciário, muitas vezes em decorrência da falta de planejamento e da falta de estratégia jurídica. Na situação ilustrativa, a Helenira, uma médica bem-sucedida, disputa com o irmão Samir, um empresário, a divisão dos lucros de uma empresa criada pelos pais já falecidos. Ele alega ter direito absoluto, já que sempre atuou sozinho como administrador do negócio. Um caso fictício, que se fosse real, provavelmente seria levado aos operadores do direito e aos tribunais. Como seria se os irmãos recebessem uma orientação estratégica, evitando essa problematização tão frequente nas relações? Eu acho que o mais importante desse tipo de metodologia, desse tipo de aula que fazemos aqui, é levar a área jurídica, o advogado, o juiz, o magistrado, de alguma forma, a ter uma amplitude do seu pensamento. Ele entender que existe forma de conseguir inovar, existe formas de conseguir consensar certas coisas que chegam para os tribunais e chegam nos escritórios de advocacia de uma forma um pouco mais inovadora, um pouco mais criativa, é ter a estratégia de não chegar àquilo que eu gostaria de chamar de conflito ruim. Conflito ruim é aquilo que vai para a briga. O conflito bom é aquilo que a gente antecipa uma certa briga, a discórdia no tribunal. Isso não faz bem para ninguém. O impacto de encontrar uma forma diferente de aprender e o alerta para a percepção de uma nova realidade que considera a importância do trabalho da justiça, mas sem supervalorizar o ajuizamento de ações processuais, fizeram a aluna Camila ampliar os horizontes.
Os advogados, servidores, todo mundo que está ali estagnado, trabalhando da mesma forma, essa disciplina te faz sair da caixa. Você vai pensar de forma diferente a sua atuação no direito. No direito, nós somos ensinados a conflitar. Qualquer tipo de conflito, a gente ajuiza um processo, vai buscar a justiça. Mas não é só isso, vai muito além e existem várias formas de a gente resolver essas situações sem precisar buscar a justiça. A gente consegue resolver isso de uma forma estratégica. Então, o processo, na realidade, é porque não deu certo tudo que você tinha que ter feito antes, na parte estratégica de solução do problema. O ABC traduz mais um termo do juridiquês. Entenda o que é escrutínio. Escrutínio? Escrutínio? Não faço ideia. Não conheço. É muito estranho, mas existe mesmo. Não é inventada, não. Escrutínio, negócio de papelaria, sei lá. Decupar o que está sendo dito e fazer o entendimento e a releitura dela. Escrutínio? Já ouvi, mas não sei o que é, não. Eu já ouvi falar, mas eu esqueci o significado. Não tenho nem ideia. Não, eu não sei exatamente não, mas eu imagino que seja fazer uma averiguação. Não sei não. É o que é? Eu nem vou arriscar. Fala comigo e eu ficar sabendo. Escrutínio é o modo de exercício do voto, o procedimento eleitoral. Também pode ser chamado de escrutínio o processo de votação que utiliza a urna ou o processo de apuração dos votos. Pode ser público ou secreto. No próximo bloco, entenda como o Poder Judiciário trata as demandas relacionadas ao direito do consumidor em estacionamentos. E saiba mais sobre a liberdade provisória. Fique com a gente. Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão, programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A conversa agora é com os motoristas. Nas grandes cidades está cada vez mais difícil encontrar locais para estacionar nas ruas. A saída pode ser buscar estacionamentos privados. Acontece que mesmo pagando para estacionar, o cidadão pode ter surpresas nada agradáveis. É bom ficar ligado em como se resguardar e saber as responsabilidades que os estabelecimentos têm enquanto tomam conta do seu carro. Nem todo mundo confia que o carro ficará seguro por estar em um estacionamento fechado. Depende da loja do comércio. Num shopping, por exemplo, eu tenho. Eu tenho muita desconfiança. A gente não tem garantia. Olha, confiança a gente nunca tem, né? Porque pelos boatos que estão acontecendo aí, pelas coisas que a gente ouve falar. E aquelas vagas que não oferecem ticket de estacionamento, que são praticamente um serviço de cortesia. O que tem cancela. Com certeza é mais seguro. Mesmo assim, não dá para garantir segurança absoluta. Eu já fiquei sabendo, principalmente de farmácia e lojas de estacionamentos externos, que acontecem isso. Furto, quebra do porta-mala. O fato de pagar pelo estacionamento ou contar com algum controle de entrada e saída não garante proteção absoluta. Não é de hoje a ocorrência de colisões e furtos de objetos ou de veículos dentro de estabelecimentos enquanto o proprietário faz compras. Parte desses casos acaba chegando ao Poder Judiciário e, por vezes, terminam favoráveis ao consumidor. Algumas decisões levam em consideração uma regra chamada dever de guarda. O Código de Defesa do Consumidor é muito claro que as empresas assumem a responsabilidade de guarda, semelhante a que é um contrato de depósito, por exemplo, do Código Civil. Então, ela vai ter que guarnecer o veículo do consumidor e devolvê-lo nas mesmas condições em que foi entregue. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor aponta que o fornecedor de serviços responde pelos danos motivados por falha na realização daquela atividade, independente da existência de culpa. Por isso, é dever dos estacionamentos terem estrutura adequada. Se a empresa não tem os instrumentos necessários para que ela preste um bom serviço com relação a filmagens, a cancelas, a rondas, ela assume integralmente o risco do que aconteceu com o consumidor. De acordo com o advogado, placas que tentam isentar o estacionamento de responsabilidade não têm validade.
Mas cabe ao motorista fazer também a sua parte e não deixar objetos expostos. O ideal é levar os pertences depois de estacionar. Agora, não havendo a possibilidade de levar, vamos supor, tem ali um notebook que vai ter que permanecer dentro do veículo, ou ele tem um vidro que já está quebrado, ele procura a administração de estacionamento e comunique isso. Isso tem que ser registrado previamente, porque já é um fato que merece um cuidado maior por parte do estabelecimento. Os estabelecimentos não podem se recusar a preencher uma declaração e proteger esses pertences. Bom, é importante que o consumidor, diante dessa situação de recusa, ele tente retirar de fato esses produtos, esses pertences que estão dentro do veículo e faça até uma ocorrência no PROCON. É importante também que o consumidor guarde o ticket recebido no estacionamento. Caso não receba um bilhete, guarde a nota das compras realizadas no local. Chegou a hora de mais um passeio pelo estado. Vamos viajar para Carandaí e conhecer o trabalho da Justiça Mineira na comarca. Localizada na região do Campo das Vertentes, Carandaí fica a aproximadamente 135 quilômetros da capital mineira e é conhecida como Celeiro de Minas Gerais, por ser o maior centro horticultor do estado. Nas proximidades de Carandaí, é possível observar a constante movimentação da ferrovia que está relacionada à história da cidade. Tudo começou quando o senhor Francisco Rodrigues Pereira de Queiroz, também conhecido como Barão de Santa Cecília, ficou sabendo do projeto imperial da construção da linha férrea que deveria ligar a capital de Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Ele construiu uma igreja e 2 sobrados e deu início ao núcleo urbano que é a atual sede do município. A estação de Carandaí foi inaugurada em 1881 e durante 8 anos foi o ponto final da ferrovia. Nesse período, a cidade serviu como área de convergência de mercadorias e passou a receber os tropeiros que ficavam à espera de novas cargas. Em 2018, a comarca completa 80 anos de existência. O Fórum Barão de Santa Cecília, que leva o nome do fundador da cidade, conta com uma única vara, que atende os cerca de 25.300 habitantes. A liberdade provisória permite ao acusado responder ao processo em liberdade até a sentença penal. Saiba mais sobre esse benefício na entrevista de Silvana Monteiro com a juíza da primeira vara criminal da comarca de Belo Horizonte. Bom, doutora Maria Isabel Fleck, quais são os tipos de liberdade provisória? A liberdade provisória é prevista na modalidade com ou sem fiança, além de medidas cautelares determinadas na lei que poderão ser fixadas pelo juiz a fim de assegurar que aquele elemento que não terá prisão decretada possa responder responsavelmente ao processo em liberdade. Certo. E em que casos, a liberdade provisória pode ser aplicada e em quais casos ela pode ser negada? A liberdade provisória está diretamente ligada à prisão preventiva. Em não sendo o caso de prisão preventiva, obviamente, terá a liberdade provisória. O juízo inicial recebe o auto de prisão em flagrante hoje nas audiências de custódia e ele decidirá, ouvida a defesa e a acusação, sobre a conveniência ou não do decreto da custódia preventiva. Isso não sendo feito, o flagrante automaticamente será será concedida automaticamente uma liberdade provisória. E aí, nos casos de fiança, sim, ou com outras medidas eficazes que serão arbitradas. Certo. O réu que é reincidente, ele tem o direito à liberdade provisória? Em um primeiro momento, sempre dizemos que é quase impossível, mas essa realidade pode ser revista em processos, obviamente, individualizados. E eu citaria como, por exemplo, um acusado reincidente, que não é específico, que já cumpriu a sua pena, que tem os requisitos, tem endereço certo, profissão definida e que pode, por exemplo, ter cometido um crime até afiançável. Por que não
conceder a liberdade provisória para ele até sem a fiança, se ele for hipossuficiente. Mas aí substituiríamos essa condição por uma outra cautelar ou mais. Muito obrigada. Ter um filho de forma natural nem sempre é possível e muita gente recorre à medicina como alternativa para realizar esse sonho. Além de se inteirar dos detalhes médicos, é fundamental que os interessados também conheçam os aspectos legais que envolvem a reprodução assistida. Saiba mais sobre o assunto no próximo bloco. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta. Você está assistindo ao Justiça em Questão. A reprodução assistida é um conjunto de técnicas criadas pela medicina para auxiliar as pessoas que desejam realizar o sonho de gerar uma vida. Mas antes de começar a planejar a decoração do quarto do neném ou começar o estoque de fraldas, os futuros pais devem se informar sobre os seus direitos em relação ao tratamento. Definir o melhor momento de engravidar e ter um filho muitas vezes não é só uma questão de escolha. Tem gente que deseja muito, mas tem dificuldade. É o caso de Andréia. Eu nasci já querendo ser mãe e só foi descobrir que eu tinha problema para engravidar quando eu realmente fui tentar engravidar, que eu já estava com 28 anos. 28, 29 anos eu comecei a tentar engravidar e não conseguia. E aí eu descobri que eu tinha problema de infertilidade e descobrimos também que o meu ex-marido tinha problema de infertilidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a infertilidade atinge em média 15% da população brasileira. E os motivos que dificultam a gravidez podem estar presentes tanto em homens como em mulheres. Uma alternativa de tratamento para casais e mulheres que estão em busca do tão sonhado filho pode estar na reprodução assistida. A reprodução assistida são as técnicas de laboratório onde você manipula ou o gameta masculino, espermatozoide, ou o gameta feminino, que é o óvulo. Você tem desde a inseminação, que é só o preparo do espermatozoide. Você tem a fertilização in vitro, que é quando você junta os gametas. Você tem uma outra que chama ICSI, que você coloca o espermatozoide dentro do óvulo. Você tem a doação de óvulo, que é quando uma mulher, por exemplo, não pode engravidar e precisa do óvulo de alguém. Você tem o útero de substituição, ou seja, a gama é bem o congelamento de óvulos, que é o que está mais novo no momento. A reprodução assistida começou sua trajetória de sucesso na Inglaterra, na década de 1970. No Brasil, o primeiro caso de sucesso na reprodução assistida ocorreu em 1984. 20 anos depois, foi a vez de Andréia procurar uma clínica e recorrer a uma inseminação artificial. Eu não coloquei óvulos, eu só estimulei a ovulação e colocaram o esperma do meu ex-marido em mim. E na primeira tentativa, ela, que imaginava carregar um bebê nos braços, ganhou 3. Contar que isso vai acontecer, pouco provável, né? Assim, você não conta com essa chance. E aí foi assim, eu fiz a inseminação, tipo, no dia, se não me engano, no dia 31 de maio, dia 14 de junho eu peguei o resultado e já sabia que eu estava grávida de múltiplos. Pelo número, pela porcentagem lá, entendeu? Hoje, Andréia revê as fotos dos filhos com emoção. Mas antes que a gravidez se confirmasse, o período era de busca de informações sobre os procedimentos. E para as clínicas, entre as obrigações, está a de informar tudo à paciente, através do termo de consentimento. Olha, tanto o Conselho Federal de Medicina como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela estabelece que todas as técnicas têm que ser descritas, explicadas em consultório e fornecidas por escrito. Então, e dado prazo para a paciente para que ela possa ler, se tiver alguma dúvida, voltar e retornar para esclarecer essas dúvidas. Você orienta todas as etapas do tratamento, desde o uso da medicação, como é feito o procedimento, qual o risco que tem o procedimento, qual é a taxa de gravidez, qual o risco da gravidez, e como é feito o descarte caso a mulher deseje descartar. A reprodução assistida não é uma questão médica apenas, é também jurídica. A reprodução assistida, enquanto um fato criado por nós humanos, de certa forma, dada a interferência que a reprodução assistida faz na reprodução natural, dada a interferência dela, digamos, na natureza da nossa Constituição, né, natural, ela é sim regulada pelo direito. Então nós temos a Constituição
apontando essa preocupação, temos a lei de biossegurança regulamentando esse dispositivo da Constituição e temos as resoluções do Conselho Federal de Medicina tratando especificamente da reprodução assistida. Além das questões jurídicas, aspectos éticos também se vinculam à reprodução assistida. O material genético não pode ser utilizado de maneira indiscriminada ou sem autorização. E isso, os casais e mulheres precisam observar com atenção. Tem a questão da limitação etária, tem a questão pós-mortem, né? Você pode deixar o seu material genético para ser utilizado na reprodução humana depois que você morrer. Tem o prazo também da criopreservação, né? Porque o casal pode utilizar uma técnica e, digamos, sobrar alguns embriões, sobrar algum material genético. Tem o prazo para se guardar esse material genético. E depois desse prazo, tem o descarte desse material genético. O médico afirma que os interessados também precisam conhecer e respeitar as normas. Um exemplo claro é a proibição da eugenia. A seleção só é permitida para a promoção da saúde. Da doação de óvulo, quando a pessoa vai receber óvulo, nós pedimos uma foto do casal para tentar encontrar alguém que seja mais parecido com a mulher e o marido, às vezes, também ajuda a fazer essa composição. Então, a receptora fornece uma foto entre 25 e 32 anos, porque a doadora vai ter entre 25 e 32 anos. Então, fenotipicamente, nós procuramos alguém parecido, certo? Agora, no caso do casal que está fazendo com o seu próprio óvulo, aí ele não tem direito de escolher, por exemplo, apesar de que geneticamente a gente não consegue ainda, eu queria ter um filho de olho azul, eu queria ter, sei lá, não queria ser baixinho. Isso, mesmo que pudesse, não é permitido. A gente só pode fazer no Brasil screening para doenças cromossômicas ou doenças genéticas pré-estabelecidas. Ou seja, você sabe que uma criança vai nascer com uma doença grave. Aí você pode selecionar esse embrião que não tem a doença. E vale destacar, ao procurar uma clínica, mesmo que ela tenha centenas de nascimentos registrados, não existe a obrigação de a medicina entregar aos interessados uma criança. Não é uma medicina de fim, é uma medicina de meio. Ou seja, você não pode garantir um resultado. Você pode garantir assim, olha, eu vou tentar produzir embriões e esses embriões vão para o seu útero e você poderá ficar grávida. E aí você estabelece, de acordo com a idade do casal, com a causa de infertilidade, qual é a taxa de sucesso que ela tem, por tentativa. Foi a atenção à técnica apropriada que transformou a casa de Andréia. 3 anos depois dos trigêmeos, a designer engravidou naturalmente. Mas a ajudinha da ciência é lembrada em cada cantinho da casa. E ela agradece por isso. É desorganizada, é cheio de adornos infantis, entendeu? Mas eu faria tudo de novo. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou veja pelo canal no YouTube. Comente, proponha temas, participe do nosso programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.